Existem histórias que talvez não sejam só histórias. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha sentido exatamente isso. Hoje eu vou te contar a história da Biná. Mais do que isso, eu quero te ajudar a reconhecer onde essa história toca você. É uma história diferente, porque é quase uma história em quadrinhos, só que em formato de vídeo. Boa aula! E eu volto já já! Conheci alguém que, buscando tornar-se um servidor do mundo, vivenciou uma cura claramente efetuada através da união dos aspectos da energia da vontade. Chamava-se Biná. Era uma mulher que tinha nome de anjo. Havia mergulhado em profundas preocupações e que surgiu-lhe no corpo físico um processo infeccioso e, no trabalho diário, uma crise vivencial. Ocupava já quase 30 anos uma função administrativa numa instituição religiosa ortodoxa e dogmática, quando esses conflitos interiores começaram a incomodá-la. O eu superior havia terminado seu ciclo de aprendizagem junto ao ambiente em que ela vivia e junto ao grupo humano do qual ela fizera parte até então. E estava agora pronto para dar uma contribuição maior ao processo de cura planetária, pois os eu superiores vão gradualmente ampliando sua visão da própria tarefa na Terra ou em outros pontos da galáxia. Então, aqui fazemos uma pausinha, para dizer que muitas vezes uma crise, seja física, saúde ou uma crise existencial, relacionamento, trabalho, tem um propósito. Porque muitas vezes essas situações transformam as nossas vidas. Transformam. Elas trazem reflexão. Essas reflexões, elas são essenciais no processo onde nós saímos de um ponto A e saltamos para um ponto B. Agora, todas essas provas, vamos dizer assim, essas crises, elas vêm no momento certo e vêm na dose correta que você pode suportar para aquele salto. Então, uma pessoa que vai saltar amarelinha toma um determinado impulso, mas uma pessoa que vai fazer salto à distância, como esporte, ela se prepara para o salto. E quanto mais ela se prepara, mais longe ela chega. E é exatamente do que estamos falando aqui. Estamos falando que a presença eu sou, o eu superior, o eu quântico, que ele organiza tudo isso. Ele é quem orquestra o nosso aprendizado. Agora, ele vai orquestrar a depender do nosso despertar. Eu posso estar dentro de uma determinada religião, mas eu sou aquele que vai para dizer que fiz a minha parte, já fui à missa, entre aspas, pode ser qualquer religião, e continua sua vidinha, sem mudar em nada, independentemente da religião. Cada um de nós que extrai ao máximo daquela religião, daquele aprendizado e pratica, permite que aquilo transforme a sua vida, então não depende da religião, depende da intensidade com que você extrai o que ela tem para te entregar. Porque todas as religiões, como diz Sai Baba, são boas. Então isso faz parte, inclusive, do nosso aprendizado. Não julgar ninguém. Porque mestre que é mestre não julga. Jesus nunca julgou ninguém. Ele era julgado porque ele atendia qualquer pessoa, rico ou pobre. Não é? Pecador ou pecadora. Esta é a consciência do mestre e que nós devemos aprender. A consciência búdica, a consciência crística, passa por este momento onde nós buscamos atenciosamente, ardentemente, ininterruptamente. Não tira férias. Isso aqui ninguém tira férias, né? Caminhar por essa senda espiritual que não é para ser carola, é para ser mestre.
Nós tivemos mestres desde a pré-escola e continuamos a ter os mestres do nosso lado, só que agora a escola é outra, certo? Naquele período em que Binah viveu o final da importante fase de sua caminhada, surgiam no planeta núcleos de forças conflitantes e um apelo interno era feito a todos os indivíduos que se doassem ao plano evolutivo na proporção que lhes fosse possível. Então vejam, quanto mais a gente se empenha, mais eles vêm ao nosso encontro. Sempre tem alguém vindo ao nosso encontro. Só que depende do estágio. Você não tem o mesmo professor enquanto estava na pré-escola que você tinha depois quando você estava no ensino fundamental no primeiro ciclo. E assim vai. Os professores mudam na nossa vida e os mestres também mudam. Eu me lembro uma vez que eu disse ao meu mestre que eu chamava de meu amigo da luz amarela, porque eu perguntei a ele uma vez: a qual raio você pertence? E ele disse: ao amarelo. E eu simplesmente passei a chamá-lo de meu amigo da luz amarela. E não sabia o nome dele. E se você está passando por alguma crise agora, seja no seu corpo, nas suas emoções, na sua vida, talvez isso não seja um problema. Talvez seja exatamente o momento em que algo dentro de você está tentando nascer. E foi exatamente o que aconteceu com a Binah. Vamos continuar? Binah percebia esse apelo interior e começaram a surgir em sua mente aquelas preocupações aparentemente sem causa. Teve então um sonho no qual enxurradas de lama corriam pelos ambientes da entidade onde morava. Tudo era levado. A sensação de Binah, no plano em que o sonho se passava, era de que, se não fosse embora dali, também seria levada pela lama. Depois desse sonho, tudo ficava claro para ela. Teria em seguida de viver o processo do desapego, pois durante muito tempo haviam sido criados laços humanos, alguns deles fortes, restos de dogmatismo ainda atuantes em sua personalidade. Também contribuíam para que a remoção de Binah daquele local não fosse fácil. Enquanto Binah se abria cada vez mais para o centro profundo do seu ser, presta atenção, a infecção no corpo físico passava a estar sob o controle dos médicos. Os mesmos antes afirmavam que esta doença, essa infecção, seria irreversível e sem cura. Mais tarde, quando ficou finalmente claro que ela deveria juntar-se a um novo trabalho grupal altruísta, suas antigas companheiras argumentaram: como iria Binah abandonar aquela instituição de que lhe dava segurança e amparo para aventurar-se a participar de um grupo idealista, mas que não apresentava garantia alguma de continuidade, de persistência ou mesmo de estar no caminho certo? Não seria aquele estado infeccioso um sinal de que deveria ficar quieta e permanecer no âmbito protetor do seu conhecido ambiente de trabalho e de acesso? Vale aqui lembrar que acesso é o nosso processo evolutivo, galgando escalas conscienciais e, portanto, a consciência expandida vem, a ascensão, lembrando que isto só acontece quando nós praticamos o que nós aprendemos. Então vamos interpretar melhor para ajudar o seu ego nesta história de Binah. Foram duas coisas que aconteceram aqui. Uma, que os médicos a desacreditavam e depois, como ela teve uma melhora, a lama foi levada embora, percebem? Essa enxurrada levou junto com ela todas as mazelas, tudo que ainda tinha para ser limpo. Então, quando, juntamente com isso, ela resolve deixar aquela religião, vamos dizer assim, e ela tinha um cargo de evidência, as pessoas passaram a
criticá-la. Quem critica? O ego. Os médicos, quando não dão conta, dizem: isso não tem jeito, isso não tem mais jeito. Agora, quando o processo de elevação espiritual dela traz a própria cura, os médicos vão achar que foram os procedimentos deles que tiveram sucesso, certo? Então, as coisas fazem parte de um conjunto de mudança de padrão. Vamos pensar assim, nós temos um processo, né? Sempre aqui falamos da nossa escada, que nós temos que subir e que cada degrau dessa escala é um grau vibracional, os quais nós vamos galgando. Com o tempo, quando nós chegamos no último degrau de um estágio, nós passamos para outro estágio. E é possível que nesse último degrau, para você passar de estágio, vai acontecer algo como aconteceu com a Biná. E aí as pessoas que vêm de fora vão entender do jeito delas. Imagina deixar tudo para trás, né? Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Quantos discípulos de Jesus não largaram tudo para segui-lo? Precisa explicar mais alguma coisa? E você deve pensar, eles eram pessoas muito humildes para saltar de um estágio para outro. Aí é que você se engana. Quando você lê sobre o perfil de cada um dos discípulos de Jesus, você vai ver que todos aqueles que foram atraídos para o campo de Jesus, de Sananda, que estes seres foram atraídos a, vamos chamar de vibe de Jesus, porque tendo ele ido para o deserto, tendo lembrado, né, de quem ele era na experiência do deserto ou não, ele já tinha uma carga elevada vibracional. E então, semelhante atrai semelhante. E assim, os nossos queridos discípulos foram atraídos para a vibe de Sananda Jesus. Então, semelhante atrai semelhante. E qual é o problema de mudar de religião? Religião não pode ser prisão. Ela nos serve até um determinado ponto onde nós precisamos daquele tipo de alimento. Porque religião quer dizer religar. E quando eu chego no último degrau, ela não tem mais nada para me oferecer. Eu preciso continuar o caminho da expansão da minha consciência, aprendendo coisas novas. Não é repetindo. E se as pessoas falarem? Deixa falar. O que nós praticamos nesse caso? O que Jesus ensinou. Nas últimas de quando ele estava encarnado. Perdoai, eles não sabem o que fazem, porque quem critica é o ego. Quem coloca dislike, o polegarzinho para baixo, é o ego, julgando o outro. Se o outro é bom, se o outro é ruim. Percebe agora que essa história não fala só de uma pessoa? Ela fala sobre momentos em que a gente precisa soltar, mesmo sem ter garantia nenhuma, não é verdade? E talvez esse momento seja agora e esteja acontecendo com você ou com alguém muito próximo de você, para que você possa assimilar tudo isso e ajudar não apenas a si, mas outras pessoas nessa jornada de transformação. Então, não escuta só com a mente, mas sinta, porque agora é a hora da prática. Tudo que nós estudamos até agora tem o momento da prática, que nós vamos transformar a sua experiência mais intelectual em uma experiência real. E quem nos presenteou hoje com esta meditação foi o nosso mestre Sananda. Então, mergulhe nessa experiência real com ele e eu volto já já. Queridos filhos da luz, eu sou Sananda. E não poderia deixar de passar aqui diante dos conteúdos aqui trabalhados. Estamos na torcida por vocês que acompanham este canal que traz esses ensinamentos tão profundos. Porque realmente estamos aqui para transformar e ela é apenas um canal de comunicação nosso, dos mestres ascensionados, se você quer chamar assim. Nem todos são mestres ascensionados, mas somos um grande time que buscam alavancar o processo de vocês. E você pode me perguntar, se não são mestres ascensionados, são o quê? São mestres que ainda não têm essa patente
que vocês chamam mestres ascensionados. São um grau abaixo de nós. E então, meus queridos e minhas queridas, vamos imaginar que você está observando estas imagens como se estivesse folheando um livro com as imagens de Binah, de tudo que ela está passando, porque nós vamos continuar este trabalho com vocês. E creiam, nós estamos com vocês a partir do momento que você escolhe ficar assistindo essa aula. E agora nós vamos te presentear com este exercício meditativo, contemplativo, exercício de visualização que os treina para serem co-criadores de realidades mais iluminadas para você, para sua família, para os seus seres queridos e toda a humanidade, todo o planeta Terra, envolvendo aqui animais, rios, matas, tudo que compõe esta linda e grande massa, que é Gaia. Então veja-se diante de mim, e eu seguro as suas mãos, e eu te pergunto: o que você deseja que eu transforme em ti agora? Qual é o ponto que você sente que mais te segura na terceira dimensão? Ou como dizem, onde você mais patina? Algum medo, algum remorso, algum trauma? Talvez você diga: eu não tenho certeza. Se você tem, muito bem. Eu sei do que você está falando. E se você não tem certeza, eu também sei em que ponto eu posso te ajudar. Então, meu amor, meu querido irmão e irmã, me abrace, porque quando o meu cardíaco toca o seu cardíaco, algo transformador acontece. E eu te digo, toda vez que você sentir que algo está equivocado, que algo do seu ego vem se revelando, pense em mim e me abrace, sinta a energia fluindo do meu coração para o seu coração. E eu estarei aqui para transformar em amor e em aprendizado, porque é isso que conta para a sua evolução. E nesse momento falamos de você galgar da terceira para a quarta, da quarta para a quinta dimensão. Gratidão, tenha uma linda ascensão à luz. Talvez você nunca tenha estado perdido. Talvez você só estivesse sendo preparado. E se essa experiência te tocou, guarda isso no seu coração. E se você sente que eu estou aqui fazendo a ponte entre os mestres e vocês, se eu conseguir colaborar em alguma coisa, eu agradeço o seu like. E é claro que essa história não termina aqui. Nós temos mais capítulos pela frente. Então, até a próxima aula com um novo capítulo nessa história da Binah. Gratidão.